pessoal, mais uma vez aqui Vinícius da Sem Fronteiras Motorhome. E no vídeo de hoje eu tô aqui dentro de uma Mercedes, de uma Sprinter zerinha que a gente tá terminando de fazer um motorhome aqui dentro. O pessoal tá ali atrás limpando, terminando os últimos detalhes. Esse carro já tá quase pronto. No final do vídeo eu mostro um pouquinho dele para vocês, mas no vídeo de hoje eu queria falar para vocês uma dúvida que a gente tem recebido direto aqui no canal. São centenas de mensagens que a gente tem recebido aqui no YouTube e também no Instagram ou nos grupos de WhatsApp sobre a ligação do alternador do veículo com as baterias estacionárias da casa. No vídeo de hoje a gente vai esclarecer um pouquinho sobre as formas que tem de se fazer isso, quais são as formas mais seguras, os problemas e os benefícios que isso causa. Então fica aí até o final, assiste esse vídeo todinho, que vai ser muito esclarecedor para você que tem um motorhome, para você que está construindo ou até comprando um veículo desse. E no final eu vou mostrar um pouquinho desse aqui, que já é o segundo motorhome que está saindo aqui da fábrica. Bom, a grande maioria das pessoas que têm um motorhome ou que estão procurando essa vida buscam ter liberdade para viajar e frequentar os lugares que quiserem sem ter que ficar se preocupando com muitas coisas, entre elas energia elétrica. Eu vivi no motorhome, morei em um motorhome mais de um ano e posso afirmar com toda certeza que uma das coisas que você mais vai se preocupar durante a sua jornada aí vivendo no motorhome é a energia. Em segundo lugar, a água. São as duas coisas que a gente está sempre de olho no motorhome, não tem jeito. E quando a gente montou essa fábrica de motorhomes aqui em Minas Gerais, em São João do Nepomuceno, uma das preocupações que a gente teve foi fazer motorhomes autônomos. O que é isso? São motorhomes que não precisam ser conectados na energia externa. Eles produzem a própria energia, seja utilizando energia solar, utilizando alternador e outras tecnologias que a gente tem aqui. Nesse motorhome aqui, a gente já empregou essa tecnologia que a gente está usando. E vocês que aí já seguem o canal já viram que a gente está recebendo aqui na fábrica diversos veículos em busca de autonomia e tem feito uma atualização no sistema elétrico desses carros para que eles consigam ter mais autonomia e precisar cada vez menos conectar o motorhome numa energia externa. Bom, e uma das formas que é muito debatida e muito discutida aí nos grupos de motorhome pelas pessoas que viajam de motorhome é a ligação do alternador do veículo com as baterias da casa. Aqui no Brasil, a maioria dos motorhomes que a gente conhece utilizam baterias estacionárias e aí, dependendo da forma com que você fizer a ligação do alternador do veículo com a bateria estacionária, você pode ter alguns problemas. E aí, muita gente decide não conectar, igual eu não conectei no meu primeiro motorhome. Outras pessoas decidem conectar e usar com parcimônia, né? Não é um recurso que você pode usar a qualquer momento. E a gente trouxe para o Brasil uma solução que acaba definitivamente com isso. A gente vai mostrar aqui no vídeo para vocês. E aí você pode usar o alternador sempre quando quiser. E isso abre precedentes incríveis. Você pode utilizar diversos equipamentos que até então eram vistos como inimigos de motorhome, que muita gente tinha medo de utilizar em motorhome. A gente vai botar aqui em breve no canal diversos vídeos falando sobre os testes que a gente fez e sobre as situações que a gente encontrou. Então se inscreve aí no canal para não perder nada. Bom, mas vamos lá direto ao ponto. Quais são os principais problemas que a ligação do alternador com baterias estacionárias, viu pessoal, podem acontecer? E a gente tem visto basicamente três tipos de ligações feitas com o alternador. A gente viu muito motorhome ligado com o alternador ligado direto nas baterias estacionárias, às vezes colocando ali uma chave, um relé, um fusível automotivo, alguma coisa que você possa desconectar a bateria do alternador. E isso tem graves problemas que a gente vai falar um pouquinho. A gente viu algumas pessoas utilizando relé de carga inteligente, que já melhora um pouquinho o cenário, mas ainda pode ser muito ruim para as baterias. A gente fez diversos testes aqui e viu que o relé ele não tem assim uma função, ele não tem função nenhuma de regulação de corrente, de tensão. Ele só conecta e desconecta à medida que o carro está ligado ou desligado. Já ajuda em alguns motivos, mas não resolve o problema. E tem os carregadores DC-DC, que a Sem Fronteiras está trazendo para o Brasil, da Victron Energy, que é a maior empresa fabricante de equipamentos de armazenamento de energia do planeta. Bom, qual que é o principal problema de você ligar o alternador de uma forma direta, utilizando um disjuntor, ou um fusível automotivo, ou qualquer chave seccionadora? Um alternador de uma Mercedes dessa daqui, de uma Sprinter dessa, ele tem mais ou menos aí uns 195 amperes e ele trabalha numa faixa de tensão próxima de 14 volts, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos.
E se você ligar isso direto numa bateria que está descarregada a 12 volts, 11,5, 12,2, você está colocando uma tensão muito alta numa bateria que está descarregada. E isso pode ser prejudicial para ela. E como a gente tem uma diferença de potencial muito alta, a corrente que vai passar para essa bateria também pode ser muito alta, fazendo com que a bateria seja carregada de uma forma que não é a forma mais recomendada para ela. A gente sabe que as baterias estacionárias são feitas para ser carregadas entre 10% e no máximo 20% da capacidade dela. Então, se você tem uma bateria de 200 amperes, o ideal é você carregar entre 20 a 40 amperes. E às vezes um alternador de 195 amperes pode mandar uma corrente muito maior que isso e prejudicar as suas baterias. E um outro problema que a gente tem quando a gente está utilizando um seccionador manual, igual esse aqui que a gente viu nesse carro que está aqui na fábrica, é o problema de você esquecer de desligar isso quando você desligar o carro. As baterias começam a se comunicar, a do carro e da casa começam a se comunicar, e o alternador que manda energia para a bateria do carro passa também a mandar energia para a bateria da casa. E se você esquecer de desconectar isso quando você desligar o carro, as duas baterias vão ficar se comunicando. Você pode dar a partida utilizando a bateria do carro junto com a estacionária, e isso pode exigir dela uma corrente maior do que ela é capaz de fornecer, ou ainda você pode descarregar a bateria do carro utilizando os equipamentos da casa. E aí de manhã, quando você for dar a partida, não vai ter energia. Isso já aconteceu com o dono desse carro aqui, ele contou isso pra gente, que várias vezes ele esqueceu. Então não é uma forma muito inteligente de se fazer essa conexão. Outra forma de se fazer isso, e que muitas pessoas preferem, é utilizando os famosos relés inteligentes de carga. O que esse relé faz? Ele percebe uma variação de tensão na bateria quando você liga, porque, por exemplo, uma bateria de um carro, ela fica mais ou menos ali a 12,5, 12,6 volts quando o carro está desligado. O alternador funciona a 14. Então o relé de recarga sente que o alternador está ligado porque há esse aumento de tensão, e aí ele faz a conexão do sistema, ele conecta com o sistema da casa. E quando você desliga o carro, ele percebe também que a tensão caiu, voltou lá para os 12,6, 12,7 volts, e desconecta as baterias. Já ajuda bastante a não ter esse problema, mas esse aparelho também não tem nenhuma função de regular a carga que está saindo do alternador para ir de uma forma saudável para a bateria. Ele vai continuar mandando 14 volts, a corrente que vier vai passar, ele não faz nenhum tipo de mediação aí entre o alternador e a bateria. Então, os mesmos problemas que acontecem com a ligação com o seccionador vão acontecer aqui, só que ele não vai deixar as baterias ficarem conectadas quando o sistema estiver desligado. Então, quer dizer, no frigir dos ovos, você pode continuar, o relé de recarga não impede que você prejudique as suas baterias estacionárias ligadas ligadas no alternador. Continua tudo do mesmo jeito. E foi por isso que a gente aqui na Sem Fronteiras buscou outras formas de se fazer essa conexão do alternador com as baterias de uma forma mais inteligente. E aí a gente encontrou no mercado os controladores DC-DC. O que é DC-DC? DC vem do inglês Direct Current, que é corrente contínua pra gente, né, que a gente conhece aí nos nossos motorhomes. Ele é um carregador DC-DC. Ele recebe a fonte DC de corrente contínua e entrega em corrente contínua, diferente de um inversor. Um inversor, por exemplo, ele recebe uma fonte DC, que é corrente contínua, e entrega em corrente alternada. E o que esses controladores DC-DC eles fazem? Eles conseguem fazer uma regulagem da tensão e da corrente que vai para o banco de baterias. Então, a gente pesquisou demais sobre esse assunto para fazer carros autônomos aqui na nossa fábrica e encontrou a Victron Energy, que é a maior fabricante de equipamentos de armazenamento de energia do planeta. Então a gente viu que é uma marca utilizada nas maiores montadoras de motorhome do mundo, é muito utilizada também na náutica, né, nas fábricas de veleiros, nas fábricas de embarcações, porque os equipamentos têm garantias de 5 anos, são marinizados, não enferrujam, e tem uma série de proteções internas que ajudam ele a ter muita segurança. E é o que a gente busca aqui na nossa fábrica. Então, o carregador DC-DC da Victron, o Orion, que é esse que está aí, ele é capaz de entender automaticamente que o alternador do carro está ligado
e fornecer energia saudável, limpa para as baterias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, quando ele percebe que o alternador está ligado, ele já começa a funcionar e a fazer uma espécie de uma regulação de tensão e de corrente para as baterias. Então, ele vai entender que o alternador está lá a 14 volts, ele não vai mandar 14 volts para a bateria, ele vai ver quanto que a bateria está e vai mandar uma tensão compatível com a tensão que a bateria está naquele momento. Então ele vai reduzir a tensão para 12,5, 12,6, 13, 14 volts, de acordo com o que a bateria precisa. Então isso já ajuda muito a não ter aquele problema de uma corrente muito grande passando. E aí a gente consegue fazer com que a energia saia do automóvel para a bateria de uma forma segura para as baterias. Uma das coisas bem legal que esse equipamento que a gente usa aqui na Sem Fronteiras tem é a facilidade de instalação. Existem outros controladores DC-DC, mas a maioria deles precisa de um pós-chave, ou seja, de um cabo que você vai ter que conectar lá num fio, na saída do conector da chave, que é uma confusão danada, para poder ligar. E o da Victron, ele já faz isso tudo automático, e ele tem uma série de recursos que eu vou elencar aqui para vocês. Bom, como eu falei, esse controlador de carro, esse controlador DC da Victron, o Orion TR Smart, ele faz essa gestão da energia do alternador. Então, só vai para a bateria o que é saudável. E ele conta com 3 estágios de carga. Ele funciona mais ou menos como um controlador de carga das placas solares. Ele tem ali o carregamento, né? Ele faz o carregamento, que é o estágio que ele chama de bulk, que ele vai carregar com a maior corrente possível e com uma tensão que as baterias precisam, até a bateria estar a 80% da carga. Depois que ele atingir 80% da carga, ele vai entrar no modo de absorção, que ele vai manter uma tensão constante e vai diminuindo a corrente para que a bateria possa cada vez mais absorver energia e ficar cheinha, né? Ficar carregada. E depois ele entra no terceiro estágio de carga, que é o estágio de flutuação, onde ele vai manter uma tensão também constante e abaixar bastante a corrente que ele envia para os equipamentos. E toda vez que você ligar um equipamento no carro, ele aumenta a corrente para fornecer energia para esse equipamento. Isso é muito legal, porque o carro em flutuação é meio que como se você estivesse utilizando a energia do Orion e não das baterias. Isso abre N possibilidades, por exemplo, para usar um fogão de indução, usar um secador de cabelo, utilizar vários equipamentos que consomem muita corrente, porque aí a energia passa a sair do óleo. Isso é uma função que ele tem também, que é a função de Power Supply. O que é Power Supply? Que é fornecimento de energia, que aí ele mantém uma tensão constante. Por exemplo, se você tem um equipamento de 12 volts muito pesado, ele vai mandar sempre uma tensão de 12 volts e vai enviar a corrente que o equipamento precisa para funcionar. E a gente já fez uns testes aqui, onde a gente pode desligar as baterias do sistema e o Orion alimenta toda a casa. E à medida em que você vai puxando a energia dele, ele vai fornecendo. Isso é fantástico. Isso você pode usar ar-condicionado, você pode usar fogão de indução, secador de cabelo e vários outros equipamentos que até então você só podia usar quando conectado na tomada. Vou botar um trechinho de um vídeo aqui que a gente refez a elétrica de um motorhome e que a dona podia utilizar o micro-ondas com o carro ligado e ela ficou numa alegria, assim, foi fantástico. E um micro-ondas que só podia ser usado com energia externa, agora pode ser utilizado com a energia do próprio carro. Isso abre muita possibilidade, né? E aí, ó, já tá funcionando o micro-ondas lá dentro, não dá pra ver, porque ele é espelhado, mas ó, o tempo tá rolando, tá ligado e sem consumir energia da bateria. Bom, uma coisa que é muito importante dizer e que é um divisor de águas em termos de durabilidade de bateria é a possibilidade de, em todos os equipamentos que a gente trabalha aqui da Victron Energy, você configurar os parâmetros do fabricante da sua bateria. Então, a tensão de equalização, flutuação, elas não são genéricas, igual em outros equipamentos que você seleciona o tipo de bateria, tipo selada, gel, lítio, e ele tem um padrão para todas as baterias. No caso da Victron, você configura de acordo com o manual da sua bateria. Então ele pode trabalhar com qualquer tipo de bateria, lítio, gel, chumbo ácido, enfim. Você vai pegar o manual da bateria e colocar aqui, ó, as especificações da sua bateria e ele vai trabalhar de acordo com
ou manual do fabricante, né, de acordo com as recomendações do fabricante da bateria. E isso, sem dúvida nenhuma, aumenta muito a longevidade da sua bateria, faz as suas baterias durarem mais tempo. Por isso que que a gente chama aqui um aparelho super inteligente. Ele tem algoritmos e tem perfis de configuração que você pode estabelecer os parâmetros que são melhor para o seu sistema e não trabalhar mais de forma genérica. E isso que a gente acredita que é um divisor de águas em elétrica de motorhome. A gente vai fazer mais vídeos aqui falando para vocês a respeito do controlador de carga e de outras coisas que a gente está trazendo aqui de novidade na parte elétrica para motorhome, e eu garanto para vocês, vai mudar muita coisa da forma com que a gente entende elétrica de motorhome hoje, da forma com que a gente projeta sistemas elétricos para motorhome hoje. Esses carros aqui já são uma tecnologia até então não vista no Brasil ainda, e a gente vai fazer o tour desse e do outro que estão saindo juntos aqui da fábrica para vocês. Bom, esses parâmetros que eu disse, eles são configurados via celular, né, via aplicativo Bluetooth. Você não precisa ficar lá apertando um monte de botão, é tudo muito mais inteligente e fácil de fazer. E então a gente gosta muito disso porque a gente consegue ver todos os parâmetros do carro só acessando o aplicativo de uma forma muito mais simples, muito mais tranquila e fácil de entender. Para você aí que tem um motorhome e às vezes não entende como é que funciona o seu sistema, é muito útil, muito interessante ter um sistema mais inteligente. Bom, nos motorhomes aqui da Sem Fronteiras, a gente ainda coloca um interruptor, que é um botão que você pode acionar ou não o sistema quando você quiser. Você está com as baterias e não quer que o Orion fique ligado o tempo todo, você pode apertar aqui, ó, esse botãozinho aqui no painel do carro, que é personalizado aqui da Sem Fronteiras Motorhome, e desligar o Orion a hora que você quiser. Bom, pessoal, essas são as principais funções do Orion. Como eu disse, a gente ainda vai fazer vários vídeos falando sobre ele, como é que instala, como é que configura ele no aparelho. E quem compra com a gente aqui na Sem Fronteiras, a gente fornece o equipamento para vocês, entrega em todo o Brasil e ainda auxilia na instalação, se você quiser instalar aí na sua casa. Se quiser, pode agendar com a gente também uma data, vir aqui na fábrica, a gente faz uma avaliação geral do seu sistema, vê como é que está o sistema, faz o balanceamento das cargas, faz um serviço completo de elétrica aqui, e a gente está muito feliz com o resultado que a gente está tendo. Diversas pessoas que fizeram com a gente mandaram os feedbacks, vou botar aqui na tela para vocês, e mudou a vida de muita gente que já tinha motorhome, de gente que está construindo em questão de autonomia elétrica. A gente fica muito feliz de ser uma das primeiras fábricas no Brasil a trabalhar com altíssima tecnologia, com a tecnologia de ponta no mundo, a melhor tecnologia disponível no mundo hoje para construir os nossos motorhomes. Isso é muito gratificante, e ver as pessoas utilizando isso hoje no Brasil, a mesma tecnologia que grandes fábricas dos Estados Unidos e Europa utilizam, traz uma grande alegria para a Sem Fronteiras Motorhome. Nós pegamos um inverno muito rigoroso, estamos pegando neve até hoje aqui, e o Vinícius ajudou muito a gente com a consultoria aí dele. Nós colocamos o Orion da Victron Energy, e hoje a gente não é mais dependente de placa solar. Então, dias como hoje, nevando bastante, a gente pode só ligar o nosso carro ali, não precisa de uma tomada externa, nossas baterias estão sempre cheias. Então, assim, muito obrigado aí, Vinícius. Bom, abrimos esse quadro aqui porque você deve estar cheio de perguntas aí, e a gente já recebeu diversas perguntas do nosso grupo e também no YouTube, no Instagram, e eu vou botar algumas perguntas para vocês aí na tela e vou responder. Bom, a grande pergunta é a seguinte: ele consegue desconectar das baterias quando o carro está desligado? Ele não deixa fugir corrente do carro para casa? E a resposta é não. Ele é um sistema extremamente inteligente, e ele é capaz de entender automaticamente quando o alternador do carro está ligado e conectar do sistema e fazer a conexão das baterias e fornecer a corrente limpa. E na mesma medida que você desligar o carro, ele também vai desconectar as duas baterias, mesmo que você esqueça o botão que a gente coloca personalizado aqui, o botão liga e desliga do Orion ligado, ele vai desconectar. Ele não vai deixar, em hipótese alguma, que as duas baterias fiquem conectadas e haja transferência de energia entre elas depois que o carro seja desligado, ou seja, que o alternador não esteja funcionando. Sim, ela soma
E por isso que é preciso ter muita atenção na hora de fazer o dimensionamento das cargas. Porque se você tiver com o Orion ligado e um controlador de carga qualquer, que não seja da Victron, elas vão somar sim. Então se você tiver 10 amperes vindo da placa solar e 20 vindo do Orion, vai chegar a 30 nas suas baterias. A Victron tem um sistema de gestão que a gente vai falar mais aqui na frente, que é o Servo GX e outros equipamentos que fazem essa gestão para que isso não aconteça. Mas aí você precisa ter um sistema todo da Victron e a gente tem todos os equipamentos aqui na nossa fábrica para fazer isso para você, se você quiser ter um sistema de ponta igual o desses carros aqui. Muita gente pergunta se é fácil instalar e é muito fácil. Para quem compra aqui com a gente manda um videozinho mostrando a instalação de carros que a gente já fez aqui, mas é basicamente tirar 2 cabos da bateria ou do alternador do carro e conectar na entrada, tirar 2 da saída do Victron e conectar na sua bateria ou no seu barramento e proteger tudo isso com 2 fusíveis de entrada e saída. É muito simples. A gente já tem os fusíveis, já manda o equipamento com fusível, já com a caixinha, ensina como é que faz. Então, a hora é agora, pessoal. Quem quiser saber mais aí de como comprar esse equipamento, o link está aqui embaixo. Então vai lá, acessa o link, tira suas dúvidas com a gente e se precisar de alguma ajuda, a gente ainda ajuda você a instalar. Muita gente perguntando também se perde a garantia do carro. Não perde, pessoal. Essa Mercedes aqui que a gente tem até no manual, nas diretrizes de implementação dela, ela tem aqui, ó, debaixo do banco, uma caixa de fusível já preparada com uma saída para que a gente possa retirar até 100 amperes para quem constrói motorhome. Então isso já está na maioria dos carros novos, e nos carros antigos a gente instala lá na bateria e já não tem mais garantia, mas nos carros novos não perde a garantia. Não sobrecarrega o alternador, porque ele limita a corrente que vai sair do alternador. Então, por exemplo, esse carro tem um alternador que é capaz de fornecer até 195 amperes. E a gente utiliza aqui a versão de 18 ou 30 amperes. Então ele vai puxar do alternador 18 ou 30 amperes, o que não faz nem cosquinha no alternador de 195. Agora, se você tem um carro igual outro dia a gente instalou numa Kombi, tem que ter um pouco de atenção, porque o alternador da Kombi que a gente instalou era para 55 amperes, e aí a gente tem que colocar um equipamento com uma corrente mais baixa. A gente colocou um de 18 e está funcionando beleza. Eu não posso colocar um equipamento com mais potência num alternador menor, tem que ficar ligado. E no caso de vans, pode instalar sem medo que não vai te dar problema. Bom, pessoal, em resumo é isso daí. A gente ainda vai fazer vários vídeos aqui no canal falando sobre esses equipamentos, sobre essas novidades que a gente está trazendo aqui para o Brasil. Então, ó, não se esquece de clicar aqui, ó, no inscreva-se aqui embaixo do vídeo, aqui ou aqui, para você se inscrever e ativar o sininho para não perder essas novidades. A Sem Fronteiras é provavelmente uma das primeiras fábricas que está utilizando a melhor tecnologia disponível no planeta hoje. Então segue a gente para acompanhar essas novidades aí. E em resumo é isso aí. Esse sistema ele é capaz de extrair energia do alternador do seu veículo para a bateria estacionária, e isso te confere uma liberdade muito grande, porque agora, a partir de agora você não precisa mais, quando estiver chovendo ou nevando, ter que correr para um camping, ligar seu carro na tomada para poder manter as suas baterias num nível saudável. Não, basta ligar o carro em qualquer ocasião que você esteja, seja chuva, neve, dilúvio, nublado, dentro da garagem, em qualquer lugar que você tiver, é só ligar o carro que ele vai manter as suas baterias num nível saudável, vai carregar elas e você vai ter energia. Ele também fornece energia para equipamentos pesados, igual eu falei, você quer ter um fogão misto ou um fogão de indução, eu posso botar um fogão de indução, e toda vez que eu utilizar a indução, eu posso ligar o carro e posso até desconectar as baterias da casa para não correr nenhum risco de danificar elas. É a mais alta tecnologia do planeta. Então é isso daí, pessoal. Se além desse vídeo aí tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai ter prazer de responder a vocês. E se quiser ajudar o Sem Fronteiras aí a levar essa notícia, essas novidades para o maior número de pessoas, clica aqui no compartilhar, compartilha lá nos grupos de Instagram que vocês têm, nos grupos de WhatsApp que vocês têm, que a galera vai adorar saber dessas novidades aí. Valeu? Eu prometi, vou mostrar para vocês um pouquinho desse motorhome aqui. Vamos lá?
It's alright by me. I got everything that I need, but there is pregnant. Bom, esse motorhome ainda está em processo de limpeza, vai ter um tour dele aqui no canal e preparem-se, porque aqui tem tecnologia que eu garanto, vocês nunca viram no motorhome. And you can keep your 9 to 5, 'cause I'm happy with the simple life.